Olá pessoal, sou Milton Cardoso aqui do sul da Flórida, Estados Unidos. Eu quero mais uma vez aqui falar com vocês a respeito do que está acontecendo aí no Brasil, que eu tenho nervosamente seguido no Congresso, inclusive com a presença do ministro Paulo Guedes, que está defendendo a sua reforma da Previdência, que de reforma não tem nada. É uma destruição da Previdência e deixando o brasileiro sem direitos, sem dinheiro e condenado ao pior do que possa acontecer a um ser humano. A reforma da Previdência, como apresenta, ele está usando o double talk, que significa dupla significativo. Ele não está explicando exatamente o que vai acontecer. Ele cita várias vezes, por exemplo, a idade que as mulheres conseguiria se aposentar com 62 anos, mas não apresenta as outras condições que vai impedir que essa mesma trabalhadora consiga esses benefícios com 62 anos. Inclusive, não diz exatamente se o trabalhador não se classificar, porque desde que é permitido se trabalhar sem o registro, trabalhar na informalidade, o trabalhador está perdendo esse tempo, às vezes por 3 meses, às vezes por 30 anos, que trabalha sem os direitos ser reconhecido e não efetuar os depósitos. Então, quando completar a idade, não importa qual seja o salário, ele vai ter problemas e não vai receber exatamente o que lhe cabe. É o que acontece com os trabalhadores rurais, que começaram a trabalhar desde a infância, aos 10 anos de idade, aos 11 anos, e não conseguiu ir à escola, e quando vendia, por exemplo, no caso do meu pai, quando vendia a mercadoria, o comprador, o atravessador, simulava e descontava esse imposto do fundo rural. Mas, na verdade, o sindicato rural não era para os pequenos produtores, era para o latifúndio, era para as grandes fazendas. E o que acontecia, eles não depositavam nada no nome do lavrador. E o mesmo vai acontecer com os empregados, mesmo da cidade grande, que trabalham na informalidade. Porém, o Paulo Guedes não está interessado nisso aí, muito menos o seu chefe, que não é meu, o Bolsonaro, por exemplo, não está interessado nisso. Pelo que eu vi, quando o Kim Kataguiri, não sei exatamente, se pronunciou na defesa dessa reforma, dessa destruição da Previdência Social, ele ficou indiferente, ele não agradeceu, ficou indiferente, ficou um pouco surpreso, se você lê a face do ministro. Surpreso, assim, que esse cara está aqui para atrapalhar. E o que acontece é exatamente, ele está contando as favas, ele está contando os votos, isso e nada mais. Ele quer completar os deputados que aprovaria, que pode aprovar, né, que com quase certeza eu tenho que vão aprovar isso aí, nessa agilidade política de quem quer que seja, não pense que eles estão sozinhos, não estão. Eles estão com os grandes, com a elite, com o capital internacional, que está em suporte. Não sabe se é a CIA, se é quem exatamente, mas o capital internacional, a Wall Street, quem vai tirar bilhões do Brasil e do pobre, eles estão dando suporte, eles estão por trás, basta um telefone. Irmãos, são
capazes de qualquer coisa. Então ele está contando, anotando os nomes daqueles mais difíceis. Talvez descartando o pessoal do PT e dos partidos de esquerda, do PCdoB, não todos também. Mas o que acontece é que com a prisão do Temer, por exemplo, ele deu o sinal que qualquer um pode ser preso. Qualquer um. Qualquer um pode ser preso com provas ou não. E passar por apertos. E que talvez vire, e talvez troque isso por um voto. E tem mais, as condições que desse governo, o que ele prometeu, é que cada deputado é o mesmo artifício usado por Temer. A distribuição dos projetos que vai para as cidades do interior, de todo o país, vai através de cada político. Que desse jeitão não é ilegal. Mas somente aqueles que aprovar as ideias diabólicas deles é que vão conseguir passar os investimentos para os prefeitos que são do mesmo partido, não do contra. Preste bem atenção. E para o povo que vai agradecer e vai eleger esse mesmo deputado ou senador para as próximas eleições. É o toma lá da cá, outra vez. Então, esse é provável que ele está trabalhando na lista para aprovar, nada mais. Porque se ele for contar realmente os detalhes, o que vai, e fazer as simulações, o que vai acontecer, por exemplo, no meu caso, ou em caso de muita gente, eu vivo no exterior, mas também paguei contribuí muito. E tenho meu PIS preso lá, ninguém paga. Eles disseram que só minha família que vai receber quando eu falecer. Então, o que vai acontecer é isso. Ele está trabalhando na lista, ele não está importando de ofender ou ser ofendido, nada disso. Ele vai passar porque essa é uma exigência do capital internacional. Essa é uma exigência das elites que quer simplesmente ter as 5 empregadas na casa, com pouco, sem contribuir quase nada, os empregados não vão ter direitos. Mas esse direito aí, a privatização já foi feita pelo Temer, pelo golpista Temer. Já foi feito, começou a privatizar coisas que no caso, se fosse um governo do PT, tentaria renegociar isso aí ou criar entraves para que, no caso da Embraer, no caso da Petrobras, do pré-sal, teria barrado de certa maneira, ou prolongado, ou desestimular essa queima de estoque, essa venda, fim de feira, vender por preço irrisório, como foi feito no caso da Vale. O que eu quero dizer é que quem aceitou aquele governo que vendeu a Vale, Fernando Henrique, que não foi chamado, no caso de Brumadinho, Fernando Henrique não foi chamado para dar uma entrevista, não foi. Tem parte na culpa. E que você não tenha parte na culpa de quando completar a idade, ou de alguém, dos seus familiares, completar a idade, não poder se aposentar. Se você for jovem, por exemplo, seu pai não poder aposentar, a culpa é sua. É sua que apoiou esse governo. Sem dúvida alguma. Então, essa é só um alerta. Eu não estou exatamente aqui entrando em detalhes técnicos, que eu também não tenho os dados, porque é outro ardil desse governo. Ele não mostra, porque o dinheiro que está sendo pago, isso aí está no computador deles aí, eles sabem minuto por minuto. Eles podem construir um gráfico disso aí, mas isso não está acontecendo. Simplesmente não está acontecendo. Então está às escuras. O importante é passar.
vão gritar e vão falar que é pro bem do Brasil e que não sei acima de todos e não sei o que acima de tudo, e que não é verdade, é uma mentira, a mesma mentira deslavada como foi o impeachment da Dilma. Ver quem foi que fez o impeachment. Então, no caso, quem fez o impeachment da Dilma, com aquelas palavras, aquelas articulações, quem era o presidente da Câmara mesmo, onde é que ele está hoje, quanto foi mesmo que ele roubou. Mas todos já sabiam, o Sérgio Moro já sabia disso aí, todo mundo já sabia. Mas simplesmente usaram ele para fazer o serviço sujo. O Paulo Guedes será o mesmo, e o Bolsonaro. Porém, tem uma certa diferença. Porque no caso da reforma da Previdência, ou a destruição da Previdência, vai ter o efeito retardado. Porque não, de início vai dar uma acelerada, porque desde que eu não tenha que pagar ou que não tenha que obedecer nenhuma lei, porque já não existe mais sindicatos, só no nome, não existe porque não é financiado mais. Não é obrigatório o pagamento da taxa sindical. Então, desde que não tenha que fazer essas contribuições, o empresário vai talvez pegar o dinheiro que está na Suíça e investir novamente no Brasil e assim por diante. Não pense que eu não tenha casos desse aí, que eu não conheça o caso desse aí. Várias firmas vão investir no Brasil e vai melhorar temporariamente, porque as pessoas vão estar empregadas e vão estar contentes e tal, mas não sabe eles que agora é exatamente o ponto que eles podem sobreviver de qualquer maneira. Mas quando envelhecer, que precisar da aposentadoria, não vai ter o dinheiro lá, porque a ideia do Paulo Guedes é a privatização, é entregar esse dinheiro a entidades privadas que vai investir seu dinheiro, vai jogar na Bolsa de Valores, que é equivalente a um cassino. Você nunca vai saber se vai ganhar ou perder. Essas empresas, elas desaparecem, elas trocam de nomes, elas têm várias empresas paralelas com o mesmo nome. Por exemplo, a Embraer aqui na Flórida tem 29 Embraer. Tem 29 Embraer aqui no estado da Flórida. Você vai saber qual delas é que está o seu dinheiro, qual delas é que paga os empregados, qual delas é que fabrica o vaso sanitário para o avião, qual delas é que faz a pintura do avião, qual delas que faz o transporte. Você não vai saber. Ninguém vai saber. E vai criar um volume muito grande de perguntas que vai ficar sem resposta e você vai ficar sem o seu dinheiro. Eles são astutos, eles não estão jogando para perder. Mas também tem aquela ambição, eles não pensam mais em milhões, como já perceberam. Todos estão pensando em bilhões, mas no caso da Previdência é trilhão. Você não vai saber se seu dinheiro está investido com os árabes, na Arábia Saudita. Você não sabe. Não estou desmerecendo eles, não. Ou no Egito, ou na Líbia, ou onde for, ou nos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, da Shell. Todo mundo pensa que é uma empresa americana. Não é. E tem várias outras empresas. Citibank, o diretor americano foi despedido por telefone. Na verdade são os árabes que são donos. E assim por diante. Então, essa confusão geral é que eu venho aqui mais uma vez falar. Isso tem que ser refutado, tem que ser reprovado sem a canseira
de discutir muito. Eu acho que o que tinha de falar já o Congresso, né? Alguns dos políticos já explicaram, mas como eu não vejo assim um interesse, não vejo assim essa luta, essa defesa do PT, por exemplo, de vários cérebros, vários cientistas defendendo que esse não deve ser aprovado como está. Eu não vejo assim essa diferença, que não, vão votar e não vai passar, vão pensar mais e fazer uma reforma, porém uma reforma que seja pelo povo, que permita que o povo viva com mais conforto, com mais segurança, com mais educação, com mais saúde. E não esse atropelamento só para favorecer as empresas que já foram vendidas e que vão no futuro causar desastre ecológico e assim por diante. E de um governo que não está pensando nessa previdência. Está pensando numa guerra que esse trilhão não vai chegar nem não dá nem para começar. Por exemplo, um governo que quer entrar em guerra com o vizinho que é amigo. Somos irmãos dos venezuelanos. Mesmo que eles estão numa situação política que não é exatamente uma escolha deles. Não é? O chavismo, por exemplo, foi desencadeado exatamente como foi desencadeado. O Chávez estava preso. O Chávez estava preso, o povo tirou ele de lá. O povo, ninguém sabe quase desses detalhes. Então aquele povo que se revoltaram para tirar o Chávez, por exemplo, estava sendo morto pelas Forças Armadas do governo da época. Então o que aconteceu no que aconteceu. E é o mesmo caso, o que deveria ser presidente, que teria ganho a eleição, está preso também. Então, não pode fazer essa reforma, porque para revogar essa reforma, seria como aquele sonho que todos pensavam de revogar as leis que o Temer criou. Isso deveria ser revogado, a Embraer deveria voltar. Ou será que vai continuar caindo os Boeing? Mas ninguém consegue voltar atrás. Por exemplo, quando se vende uma empresa, fala, não, depois, parece que o Ciro Gomes citou isso aí, inclusive, nós compramos de volta. Como comprar de volta? Você vende com 8% do preço real. Você vende, como é que você vai comprar? Quando você terminou de vender, a empresa já sobe, começa a subir. Começa a trocar todo o equipamento. Então, a empresa fica com dívidas enormes e tal. Então, aqueles que fornecem o equipamento, mesmo se tem uma plataforma que eles acham essa aqui está desatualizada, nós queremos uma para controlar toda daqui mesmo da praia de Pompano Beach. Então, eles trocam isso aí. O que acontece? A empresa que vai fornecer, por exemplo, essa nova plataforma toda sofisticada, atualizada, vai ficar sendo o dono de um bloco da Petrobras, por exemplo. E vai dominar, vai pôr alguém na diretoria e assim por diante. Então, não consegue mais comprar de volta. É como a Vale, por exemplo. Nós sabemos que como o caso do Eike Batista, foi simplesmente um teste. O Eike Batista, para mim, não dizendo que ele não tem culpa, mas aproveitaram dessa parte dele, desse orgulho, de que sabe tudo, e aplicaram um golpe nele. Que assim, todo golpe que o vigarista aplica é de realmente alguém que quer ganhar mais. E eles venderam essa empresa no Canadá, que é para sair. A pessoa sai da zona de conforto. Aí eles dão um bote. Se ele ficasse quietinho lá no Brasil, contente com o que ele tinha, aí não aconteceria nada. No caso
da refinaria de Passadima, que a Dilma caiu, ela caiu no golpe, simplesmente o que ela assinou, acho que nem assinou, porque esses caras são especialistas nisso. Se eles não conseguirem por bem, eles vão tentar conseguir por outras vias. Vão eliminar, vão fazer o que puder para conseguir. Mas eles têm um esquema certo para conseguir a meta, para comprar a Petrobras, para sabotar. Tem no caso, por exemplo, esse governo tem muitas caixas fechadas, caixa preta aí. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo momento. Talvez isso seja para desviar a atenção da Previdência. E conseguir aprovar, e depois de sair, quer dizer, já é como se o Brasil perdesse uma perna. Depois de sair, tudo o restante vai ser muito fácil. Muito fácil. Todo mundo vai ficar dependendo de tudo isso aí. Vão trabalhar por nada, simplesmente para quando atingir a idade ter o direito. Para completar o tempo. Vai trabalhar até de graça. Alguém vai pagar pro filho, lá, você não vai conseguir, meu filho. Eu vou pagar na empresa tal, para você ficar lá só cumprindo o seu tempo. E assim por diante. Eu vou encerrar por hoje aqui, que eu tenho que trabalhar um pouco também, ok? Tenha uma boa tarde.